Quanto tempo longe, né? Mas o Senhor se agrada de nós e cuidou de nós durante todo esse tempo e nos trouxe aqui novamente à casa dele para que pudéssemos louvar e adorar o nome dele. Agradeço a todos que nesse momento estão nos visitando, que sejam muito bem-vindos. Você também de casa ou de onde estiver, você também é muito bem-vindo a cultuar o Senhor conosco. Peço aos irmãos que me acompanhem na leitura bíblica, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, nós leremos do 33 ao 36. Diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A esse Deus de toda soberania, de todo poder, de toda glória, todo louvor seja dada a ele nesse instante. Vamos orar? Baixe suas cabeças. Querido Deus e amado Pai, nós rogamos ao Senhor, gratos nesse momento por nos reunir novamente como igreja do Senhor, como povo do Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Agradecemos ao Senhor por esse tempo, por esse cuidado que o Senhor teve com cada um de nós, mesmo que distante. Nós nos comunicávamos, mas não é a mesma coisa de estarmos juntos como povo do Senhor, numa só voz, louvando e engrandecendo o Teu nome. Que a mensagem, os louvores, tudo que foi feito aqui neste momento seja para a honra e glória do Teu nome. Que a mensagem alcance corações sedentos, vidas machucadas, cansadas, que elas possam abrir os olhos e reconhecer e ver que Jesus é o nosso Redentor, o nosso Salvador. E a Ele que nós dedicamos este culto, em nome de Jesus. Amém. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, Rei dos reis, foi que eu nasci, Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade,
átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 19 a 26, diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, e diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça e por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é um momento de contrição, de arrependimento, de perdão de pecados. Por mais que a gente busque ao Senhor e tenta viver na retidão da palavra dele, ainda sempre há um pecado dentro de nós, oculto, um pecado que vive nos atormentando. E Jesus veio para nos perdoar desse pecado, nos livrar. Ele nos deu esse livre acesso, nos permitiu esse momento que nós podemos curvar as nossas cabeças, sondar nossos corações, olhar para Ele e falar: Senhor, eu estou arrependido, perdoe os meus pecados, me perdoe, Senhor. Esse é o momento que você tem durante essa próxima canção, de se voltar ao Senhor e pedir perdão, reconhecer que você foi falho, que você é pecador e que você reconhece e que pede, está se humilhando, pedindo a Ele esse perdão. Faça isso durante essa próxima canção. Necessita ser cuidado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração
necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Obrigado, Pai, porque principalmente porque aquilo que nós somos incapazes de fazer por não haver, não há qualquer coisa, ó Deus, que possamos fazer para arrancar o pecado de dentro de nós. O Senhor nos amou infinitamente, mas e nos livrou do peso da morte. Obrigado pelo teu perdão, perdão de sangue, perdão de cruz, Deus, algo que jamais poderemos agradecer na plenitude, Senhor. Obrigado pelo teu amor que nos constrói. Renova-nos a cada dia, permite-nos, ó Deus, ser sensíveis ao teu Espírito Santo e adorar o Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar nosso louvor, né? E você que trouxe seu dízimo e oferta, fique à vontade para trazer o que é o altar do Senhor nesse momento. Vamos ficar de pé, gente, para a gente louvar o Senhor nesse momento. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.
consagrar nossa vida ao Senhor agora, através desse louvor que estaremos cantando. Consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebre a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, A glória, a força, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Começa agora o Primeira News. Olá! Você já me conhece? Eu sou a Pri e venho trazer para você as notícias da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande.
Que maravilha estarmos reunidos como Igreja do Senhor, você aqui no templo e você aí no conforto de sua casa. Sejam bem-vindos! Nossos encontros presenciais estão retornando aos poucos, com organização, respeito ao coletivo e muita responsabilidade. Os nossos encontros presenciais, por enquanto, vão acontecer todo domingo às 10h30. Confira agora algumas orientações importantes. Começar, volta ao Primeira News, vocês vão ter que aprender a lidar com isso, é normal, tá? Começa agora o Primeira News. Olá, você já me conhece? Eu sou a Pri e venho trazer para você as notícias da Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande. Que maravilha estarmos reunidos como Igreja do Senhor, você aqui no templo e você aí no conforto de sua casa. Sejam bem-vindos! Nossos encontros presenciais estão retornando aos poucos, com organização, respeito ao coletivo e muita responsabilidade. Os nossos encontros presenciais, por enquanto, vão acontecer todo domingo às 10h30. Confira agora algumas orientações importantes para participar desse momento presencial. A vida aos poucos vai ganhando contorno de normalidade, mas algumas coisas que não faziam parte vão passar a ser nossa rotina de agora em diante. Isso mesmo, estou falando das nossas conexões semanais. Nosso ponto de encontro para estudos bíblicos vai permanecer online. Tem sido um tempo de experiência e crescimento muito importantes para a nossa comunidade. Não fique de fora. Conectados com a palavra, acontecem grupos para todas as idades. Se você ainda não está conectado com essa galera, entre em contato com esse WhatsApp que aparece na sua tela e participe. Tem oração de segunda a sexta-feira pelo Google Meet. Conectados em oração ao meio-dia. Você pode participar desse momento de onde estiver. Se conecte com a gente. Esse foi mais um Primeira News. Tchau, tchau. Agora deu tudo certo, tá vendo? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente precisa pensar que, olha que maluquice. O que está acontecendo aqui agora, tem gente em casa assistindo, do mesmo jeito que vocês estavam até semana passada, e tem gente que vai assistir isso à noite, ou em algum momento da história. Já pararam para pensar nisso? Cara, em 6 meses, olha que doideira, que maluquice. Mas tá bom, a gente vai aprendendo, né? Que bom ter vocês aqui. Vocês estão muito feios de máscara, vocês não têm ideia
Tem uns que ainda tentaram colorir, né, com as máscarazinhas, mas vocês estão muito feios. Isso é muito estranho. Tem umas máscaras que parecem cueca, sabe? Não tem? Elas são horrorosas. Mas não tem jeito. Tem uns que tentaram colorir, não é? Tem uns que tem uma cruz de malta, assim, que é mais bonita ainda, não é, Matheus? Mas não dá, olha, é muito feio esse negócio. Mas paciência é como dá. Do modo avião, você está falando? Então, hoje, depois de alguns meses, a gente volta à nossa rotina de cultos. Vocês perceberam que a gente teve que tomar algumas precauções, janelas abertas, ar-condicionado ventilando, essas coisas todas. A gente tem que se preocupar com quem está em casa. Queria pedir que vocês deixassem o telefone no modo avião, por favor, porque a gente está dando uma melhorada no sistema. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem agora o mesmo número de pessoas em casa do que aqui. Então, é uma nova realidade para todo mundo. E aí, se a gente olhar o alcance disso, vai ser maior. E aí, vocês não acham estranho se eu olhar para o lado aqui e falar: tudo bem, pessoal de casa? Eu não estou acostumado com isso, não tenho vocação para servir santos, mas o que a gente vai fazer? É o jeito. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, é um prazer. E hoje é o nosso primeiro encontro presencial. Eu confesso que quando eu cheguei, eu olhei todos vocês, uma saudade, uma vontade de dar um aperto em todo mundo, que vocês não têm ideia, mas a gente vai melhorando. Uma coisa boa é que essa semana a gente descobriu uma nova portaria da Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Isso é ótimo, porque a Secretaria de Saúde, que tem nos guiado, nos falou que a presença de irmãos que são idosos, agora ela é facultativa. Então, hoje a gente ainda tem que evitar, era esse o termo que ela dizia, ou seja, os nossos irmãos não poderiam vir. Como os nossos índices estão caindo bastante, graças a Deus, por isso a gente tem que continuar mantendo essa segurança que nós estamos tendo, mas nós vamos poder dar uma relaxada, e isso é bom, porque vamos poder contar com irmãos mais experientes, diga-se assim. E hoje mais especial ainda porque a gente pode celebrar a ceia. Já tem mais de 6 meses que eu prego para a câmera. Vocês têm noção do que é isso? Pregar para a câmera. Sem ninguém na minha frente. Só um troço preto. E eu pensando assim, o que o pessoal está fazendo sentado no sofá essa hora? Enquanto eu gritava do lado de cá e vocês sentados lá. Que coisa horrorosa, gente. Vocês não têm noção. Que aflição, mas a gente está de volta, graças a Deus. Então a gente vai manter todas as medidas de segurança que são necessárias, porque para nós a vida é mais importante do que tudo. Mas a reflexão que eu falei e fiz com a Aline ali na hora da gente chegar, é que isso aqui vocês vão fazer a eternidade toda. É isso aqui. O resto a gente não leva. O trabalho no novo céu e na nova terra vai ser diferente, a gente sabe disso. Agora a comunidade, plenitude, o novo céu e a nova terra vão trazer isso para nós. E essa dimensão presencial, nutrida com um, com o outro, com o Espírito, aliançando a gente, isso aqui não tem preço. E é por isso aqui que Jesus morreu. A gente ficou um tempo mais reservado, tudo bem, mas isso aqui não tem preço, gente. Então, que bom ter todos aqui e que bom ter aí o pessoal de casa que está com a gente. Quando vocês se sentirem seguros, podem vir e a gente vai continuar servindo vocês que estão em casa. Tá bom? Eu estou vendo hoje aqui, antigamente a gente mandava vocês abraçarem quem estava visitando, né? E agora que não pode mais, o que a gente faz? E aí, cara pálida? Mas eu estou vendo pessoas que estão visitando a gente hoje pela primeira vez, de verdade. E eu ainda lembro quem é membro daqui. Olha que coisa, 6 meses depois eu lembro de todo mundo. Não tem problema. Você está visitando a gente hoje? Não levanta a mão porque a gente não quer deixar você envergonhado. Só faz assim, ó, só um dedinho. Quem é?
Aqui, Laércio, dá pra gente aí, fazendo favor. Isso, só o dedinho assim que a gente vai dar um presente para você agora aí. Só o dedinho. Aqui tem 3 dedinhos. Gente, sejam bem-vindos. Ó, mais um dedinho lá, que legal. Não abraça não, pelo amor de Deus, tá? Brincadeira, eu tô vivo para falar não abraça, eu não aguento, eu sou brasileiro, cara. Ali os dois também. E tem mais um do lado de cá. Tem o Alex que está aqui. Pessoal, isso aí, vocês que estão recebendo hoje a primeira vez, antigamente a gente fazia assim, dá um abraço nessa galera e tal, não pode. Então, é a única maneira que a gente tem agora de fazer isso com vocês. Então, é o jeito. Vamos lá. Mas a gente quer dizer que vocês são muito bem-vindos. Aqui, ó, tem aqui, ó. Aqui, Darlan. Isso. Tá? Sejam bem-vindos, tá bom? E a gente está sempre à disposição de vocês. Vamos ao que interessa, vamos à reflexão das Escrituras, depois a gente tem o nosso período de ceia, que vocês já viram que vai ser diferente, né? A ceia agora é delivery, ela já está aí para você, o iFood da primeira, já está logo na frente aí, ó. Então o negócio é diferente, rapaz, pau quebra aí, tá bom? Mas vocês vão poder participar, vai ser do mesmo jeito, tá? É a fé que edifica, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos lá, gente? A gente está conversando, como vocês viram, a nossa série chama-se Daqui para Frente. Daqui para Frente. Essa é a nossa série. E nós conversamos com vocês na semana passada sobre sermos emocionalmente curados. Emocionalmente curados. Daqui para frente, como discípulos de Jesus, emocionalmente curados. Hoje, eu quero conversar com vocês sobre estarmos espiritualmente preparados. Espiritualmente preparados. Tá? Se por acaso para vocês que estão aqui não aparecer algum slide, não se preocupem, nós estamos aprendendo, tá joia? Espiritualmente preparados. Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17. Eu quero ler com vocês a partir do verso 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, verso 14. Coloca aqui para mim, fazendo favor, que eu vou precisar. Evangelho segundo Mateus, capítulo 14. Você que está em casa, vai aparecer o slide para você aí, e para vocês também vai aparecer aqui, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, verso 14. A Escritura vai dizer o seguinte, vamos lá? Tudo certinho? Acharam? Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques, está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé de vocês é pequena, muito pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie, para quem está com a revista aí atualizada, nós estamos usando a NVI, está escrito assim: mas esta casta, se referindo exatamente aos demônios, só sai pela oração e pelo jejum. E aí, reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Pai Santo, nós, depois desse
tempo todo estamos aqui, como igreja, reunidos presencialmente, e temos nossos irmãos que estão reunidos nas suas casas. Nos ajuda e, por favor, nos ilumina nesse momento tão especial, para que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações de uma maneira muito viva, muito eficaz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, pessoal, é o seguinte, como vocês estão olhando, e eu vou conversar com vocês sobre estarmos espiritualmente preparados, o que está acontecendo aqui nesse texto? Em primeiro lugar, é importante vocês analisarem todo o capítulo 17, porque todo o capítulo 17 de Mateus é muito interessante. Na verdade, o Evangelho de Mateus é escrito para judeus do primeiro século. Qual é o objetivo do Evangelho de Mateus quando ele é escrito por esse apóstolo de Jesus? O objetivo do Evangelho de Mateus é demonstrar para os judeus do primeiro século que a promessa feita para Abraão, ela é verdade, ou seja, a terra que foi prometida para Abraão, ela será dada. Mas mais do que isso, a promessa de que o filho de Davi, o rei dos reis, ele não só existe, como ele já veio. Esse é o objetivo do Evangelho de Mateus. E o que acontece aqui, gente, que eu acho que é o mais especial nesse texto? Bom, quando vocês começarem a olhar, pode olhar para a sua Bíblia, no capítulo 17, Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva para o Monte Tabor. E ele sobe o monte, e essa mesma narrativa está dada em Marcos e também em João, no capítulo 6. Então, esses três textos complementares vão nos ajudar a ter uma ideia um pouco maior do que está acontecendo aqui. Jesus sobe com eles no Monte Tabor, e o que ele faz lá em cima? O texto bíblico vai nos dizer que Jesus é transfigurado, e o que significa isso? Aqueles três discípulos de Jesus conseguem observar e ver a glória que Jesus tinha antes da fundação do mundo. O que eles estão vendo é que eles estão diante do Deus encarnado, eles estão vendo Deus face a face. Mas quem aparece para conversar com Jesus, e isso é muito legal, quem aparece para conversar com Jesus é exatamente Moisés e Elias. Porque o que é que o texto quer fazer? Eu tenho ensinado isso sempre para vocês. O que é que o texto bíblico quer fazer? Moisés é a lei. Moisés, e a lei é o caráter de Deus. E Elias é o primeiro profeta que vai começar um profetismo no meio do povo de Deus. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, uau! Nós estamos diante daquele que é a lei encarnada, ele é o caráter de Deus encarnado, ele é o Deus perfeito. Mas nós estamos diante daquele que veio trazer a mensagem de Deus para nós. Por isso a voz do Pai que vem, este é o meu filho amado, ouçam ele, porque ele é Moisés e Elias. Ele é o profeta por excelência, ele é a voz de Deus por excelência, porque ele é Deus encarnado. Ouçam esse cara. É isso que o texto está querendo dizer. Mas é engraçado que na narrativa de Marcos, vocês vão observar que Elias e Moisés conversam com Jesus sobre o tempo da partida de Jesus. Isso é legal. Você já monta essa cabeça, isso aí na sua cabeça. Na verdade, eu trouxe um quadro, o pessoal de casa está conseguindo ver, a gente está conseguindo ver isso aqui. Pessoal aí de trás, a turma aí de trás, a gente consegue ver isso aqui ou não? A ideia aqui é o seguinte, eles estão lá em cima, e o que aparece ali, Moisés e Elias conversando com Jesus sobre o tempo do seu martírio, o tempo da sua morte, o tempo da sua ressurreição. O Pedro, como um bom hiperativo, que ele fala, Senhor, vamos construir umas tendas. Vamos ficar aqui, Senhor. Vamos construir umas tendas. Que o Senhor fique aqui, que Moisés fique aqui, que Elias fique aqui, que a gente fique aqui. Mas daí
Jesus já sabe que Pedro não está sabendo o que está falando. E aí agora eles descem. Se lá em cima no Monte Tabor era muito bom, era muito legal. Se lá em cima era o lugar em que a presença de Deus era real. Se lá em cima era o lugar em de ficarmos e ouvirmos a voz do Senhor, e de vermos Moisés e Elias, de termos certeza que estávamos diante de Deus, e ouvirmos a sua voz dizendo, esse é o meu filho. Agora eles descem. E a gente chega no texto que eu li com vocês no verso 14. E aí a coisa começa a ficar um pouquinho pior. Porque a narrativa de Marcos diz que os 9 eram 12 discípulos, 3 estão com Jesus lá em cima e 9 estão com ele lá embaixo. Os 9 que ficaram lá embaixo, eles estão lendo o livro de teologia. Eles estão lendo e estão brigando com os sacerdotes e com os fariseus e os escribas, se quem estava certo era Calvino ou Armínio, para saber se era Calvino, se era predestinação ou livre-arbítrio. Eles estavam discutindo se quem estava certo era Tomás de Aquino ou Agostinho de Hipona. Eles estão discutindo lá embaixo, os 9 com os fariseus, se o correto é ser presbiteriano, batista, maranata, Assembleia de Deus. Eles estão discutindo isso. Eles estão discutindo a roda. E aí imagina, Jesus chegando com os 4. E a turma lá embaixo discutindo teologia. Só que do lado tem um menino. Cheio de demônio dentro. Enquanto eles estão discutindo teologia, tem um menino cheio de demônio dentro. E o pai do menino, enquanto a turma está descobrindo a roda, o pai do menino olha para eles e fala assim, então, vocês conseguem curar o meu filho aqui? A expressão original é muito legal, porque ela fala que a revista atualizada está muito boa, porque ela fala que ele fala que o menino é lunático. Os caras não conheciam psiquiatria, né? Não sabiam o que era isso. O menino possivelmente tem algum tipo de epilepsia. E os caras não sabem, mas na antiguidade eles achavam que era a lua que fazia isso, né? Se estava na lua cheia, tinha determinado sintoma, na lua minguante, determinado sintoma. Tinha essa viagem assim. Os caras não tinham a ideia do que era. E daí Jesus chega, e o pai do menino, enquanto os discípulos estão estudando teologia, o pai do menino fala com Jesus. A expressão, especialmente do livro de Marcos, é legal, porque ele se ajoelha no chão, coloca a cabeça dele na terra, e ele chama Jesus de Senhor. E isso aqui é curioso, porque ninguém é chamado de Senhor no primeiro século, a não ser o imperador. Porque ele está mostrando que Jesus tem algum tipo de poder. Ele reconhece que Jesus tem algum tipo de poder e que Jesus pode fazer alguma coisa. E aí ele chama Jesus de Kyrios. E aí ele fala assim, Senhor, o meu menino não está legal. E aí Jesus fala com ele, tem quanto tempo que seu menino está assim? Ele diz, desde que ele é criança. Desde que ele é criança, Satanás se apropria dele e joga ele na água. Esse menino podia morrer afogado. Joga ele no fogo, esse menino podia viver queimado. E a gente não consegue fazer nada. E eu pedi aos seus discípulos para que eles resolvessem o problema, mas eles não conseguem fazer nada. E aí parece que Jesus tira um grito lá do coração e da alma dele. Sabe quando você está muito cansado? Que você já tentou fazer uma coisa várias vezes e está tudo errado. Aí o que você faz? Aí Jesus diz, que geraçãozinha incrédula. Aí Jesus fala assim, até quando eu vou estar com vocês? Até quando? O que os intérpretes desse texto dizendo assim, o que mais que eu preciso fazer para vocês estarem comigo? Aí Jesus parece que ele chuta o pau da barraca e fala assim, traz o menino para mim, vai. E é curioso que a cena da glória é tão grande. E se a gente olhar Paulo escrevendo 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 6, que está relacionado com Moisés, quando Moisés subia o monte para conversar com Deus e descia, Paulo diz em Coríntios que o rosto dele brilhava.
E ele tinha que fechar o rosto para que as pessoas não vissem a glória de Deus resplandecida nele. Imagina Jesus descendo do monte da transfiguração. Quando os demônios olham para Jesus, eles já caem por terra e Jesus só joga uma palavra e eles vão embora. Mas aquilo incomoda, porque a nossa incapacidade incomoda. Quando a gente não consegue fazer alguma coisa, incomoda. E a grande crise desse texto está aqui, porque eles olham para Jesus e falam assim: mestre, por que a gente não conseguiu expelir esses demônios e tirar esses demônios desse menino? Jesus usa uma expressão rabínica do primeiro século, quando ele fala assim: vocês não têm fé. Mas a expressão rabínica está aqui, porque os rabinos do primeiro século sempre falaram que se você fosse resolver um problema insolúvel, é como se você estivesse tirando uma montanha de um lugar e jogando ela para o mar. Jesus nunca falou que se você tiver fé, você vai falar: Monte Mochoara, saia daí para a Baía de Vitória, ao lado do Penedo. Não é isso que Jesus está falando. Mestre Álvaro, saia daí, dê uma volta na Praia da Costa e vem para cá. Isso é magia, pelo amor de Deus, isso não é evangelho. Jesus está usando uma expressão do primeiro século, rabínica, que os hebreus conheciam muito bem, dizendo assim: gente, se vocês tiverem fé do tamanho de um pedacinho, de um grãozinho de mostarda, que realmente é muito pequeno, não há problema que vocês não consigam resolver. É isso que Jesus quer dizer aqui. Porque você também nunca viu nos evangelhos Jesus falando: Monte Tabor, saia daqui e dê um pulo na Macedônia, vá até Roma e volte para cá. Ele nunca fez isso. Porque o que esse texto quer dizer é: não há o que você não consiga resolver se por acaso você tiver fé. E a fé objetiva, e eu vou trabalhar isso com vocês. É esse quadro que está montado aqui. Diante da incapacidade espiritual dos discípulos, Jesus traz algumas lições que são grandiosíssimas aqui. E é isso que eu quero conversar com vocês, sobre estarmos espiritualmente preparados. E a primeira coisa que eu acho que nós precisamos refletir a partir desse texto é exatamente a dimensão do inimigo o qual nós temos que enfrentar. E isso aqui é muito sério. E eu acho que essa é a primeira coisa que o verso 14 começa dizendo para vocês de maneira muito expressiva. O inimigo que devemos enfrentar. Pessoal, olha só. Qual é o problema do século 21? Eu diria que são dois. E quando eu refletia sobre isso, para mim isso é o mais sério. O primeiro é que a gente vem de 100, 150 anos de materialismo. O que é isso? Não se explica mais a origem da vida, a razão da existência, a partir de Deus, gente. Ninguém está preocupado com Deus no nosso tempo. Tem um escritor muito legal chamado James Sire, e ele diz que no nosso tempo nós vivemos uma coisa chamada deísmo terapêutico. Rômulo, o que é isso? A gente acredita que até existe uma força superior. Eu estou falando o que é o sentido da cultura. Até existe uma força superior, um Deus superior. Mas ele não se intromete muito na vida da gente. Ele não se intromete muito. Esse cara não tem nada a ver na maneira com a qual eu devo viver. Ele não tem nada a ver com isso. Por isso que é deísmo, a ideia dos deístas é essa, que Deus deu corda no universo e aí, olha, vocês se viram. Esse Deus não se mistura com a gente, ele não se relaciona com a gente. E por que é terapêutico? Porque percebam, especialmente, quando você vive um aperto. E isso é impressionante. Eu dizia para vocês um dia desse, acho que na semana passada, se eu não estou enganado, que eu faço visita há 15 anos e nunca uma pessoa falou bem assim: não precisa orar por mim.
Tem hora que até ateu pede para orar por ele. É muito engraçado, porque na hora da situação barra pesada, aí a gente quer essa terapia. A gente quer esse negócio. Porque quando não tem mais recurso material nenhum, para onde as pessoas correm? Aí elas correm para Deus. Mas elas vivem como se ele não existisse. Essa é a grande questão. E o mais sério aqui é não compreendermos que há uma realidade espiritual que é pujante, presente e ativa. Que não existe somente aquilo que a gente vê. Haja vista o que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 6, em 2 Coríntios no capítulo 8, e especialmente o Pedro fala na sua primeira epístola, e 2 Coríntios capítulo 10. Pessoal, o que está tomando conta da vida desse menino aqui é uma entidade espiritual perigosíssima. Perigosíssima. Que o livro de Apocalipse trabalha como sendo o espírito que opera por trás de todo o pensamento e toda uma estrutura que é contra Deus. E que constitui toda uma estrutura chamada Babilônia, onde vocês estão inseridos. Há uma entidade espiritual que a gente não vê, mas o apóstolo Pedro diz que anda em derredor como um leão que ruge, querendo devorar vocês. E querendo devorar a mim, e querendo devorar uma sociedade inteira, e querendo devorar uma raça humana inteira. Há uma entidade, uma realidade espiritual maligna. E ela é verdadeira. E segundo o livro de Judas vai nos dizer a partir do verso 6, 1/3 dos anjos liderados por Satanás caem. E Pedro, na sua segunda epístola, dizem que eles se rebelam contra o Deus Criador. Quando acontece essa queda, o livro de Jó deixa isso muito claro, possivelmente depois da criação. E isso é uma realidade, é um reino parasita que domina pessoas. Algumas pessoas me perguntam assim: Rômulo, você já viu isso? Muito. E você já teve que mexer com gente endemoniada? Muito. Bastante. Mas Rômulo, não era coisa de cabeça? Não, senhor, meu filho. Cabeça você cura com remédio, dá Gardenal que resolve. Agora você pegar igual uma vez, eu peguei uma menina de 14, 15 anos, para 5 homens segurar e não conseguia. Rapaz, isso é verdade. Isso é verdade. E quanto mais show tinha, melhor. E aí eu vou falar isso com vocês daqui a pouco. Isso é realidade. Isso é verdade. Não está só por trás de pensamentos e ideologias, está por trás de pessoas. Só que eu acho que, se você perguntar assim, Rômulo, tem 10 anos que você é pastor aqui, quantas vezes você teve que pegar essas coisas? Umas 2 ou 3. Porque eu acho que é onde Satanás mais age. Não é onde ele fica se manifestando e as pessoas ficam entrevistando ele. Até porque é isso que ele queria. Também a gente tem com as nossas dúvidas se é isso que acontece mesmo. Mas o problema do inimigo é quando você simplesmente age como ele se ele não existisse. Esse é o maior perigo. O perigo do nosso século é exatamente não perceber que há, sim, uma atividade maligna, destruindo vidas, pessoas, famílias, sociedades inteiras. E esse é o problema. Se você tem um patógeno dentro de você, entrou uma bactéria, entrou um vírus, a primeira coisa que acontece, você começa a sentir febre e aí você vai tratar. Só que quando você finge que não existe, esse é o maior perigo. Aqui, o que a Escritura está nos mostrando é que nós precisamos ser vigilantes o tempo todo, gente. Existe uma realidade espiritual maligna. Lúcifer, Satanás, demônios,
que estão guardados, segundo a própria epístola de Judas e segunda de Pedro, que estão guardadas para o juízo final, para o julgamento final, para o dia da volta de Jesus, em que o livro de Apocalipse vai nos dizer que ele vai jogar toda essa realidade espiritual maligna. Paulo vai dizer que com o sopro da sua boca, ele vai dizer isso em Tessalonicenses, com o sopro de sua boca, ele joga o inimigo para o lago de fogo e enxofre. Mas enquanto isso, temos um inimigo que é terrível. E aqui, que é o que eu acho mais interessante do texto, qual é a intensidade dessa ação? Esse cara é capaz, Satanás é capaz de dominar vidas inteiras e destruir vidas inteiras. Isso é sério. Vidas inteiras destruídas. Eu tenho visto famílias inteiras destruídas por pessoas que, além do seu egoísmo, não conseguem discernir espiritualmente a ação maligna. Homens e mulheres não conseguem perceber isso. Pastor, tem idade para isso acontecer? Não, não tem. Não tem idade para isso acontecer. É capaz de influenciar crianças, é capaz de influenciar adultos, é capaz de influenciar qualquer um. Pessoal, a primeira coisa para a gente estar espiritualmente preparado é saber com quem a gente está brigando. É saber que existe um adversário. E a Escritura trata isso como adversário. Vocês observam isso no espírito da nossa época. Relativização de valores, relativização de moral, relativização de princípios. Cristo não é relativista, gente. A verdade de Deus é uma só. Ela não muda e ela não vai mudar. Então, para que você esteja espiritualmente preparado, tenha ideia de onde a gente está pisando. Tenha ideia do que é que está acontecendo. Tenha ideia de que o que existe, Rômulo, eu preciso ficar com medo. Eu sempre tenho falado isso, assim. Às vezes a gente acha que Jesus vai brigar com o diabo e que Jesus vai ganhar com um gol de mão aos 45 do segundo tempo. E não vai ter VAR, né? Não, mas não é isso. Eu vou trabalhar isso agora com vocês, mas o que eu quero que vocês percebam, por favor, meus irmãos, é essa dimensão que precisa ser analisada e não ser deixada de lado. Mas no segundo princípio, então, que eu entendo aqui, ele está tanto a partir do verso 22, como ele está até o verso 13. O que tem antes e depois dessa possessão que está aqui. O que tem antes e depois, primeiro, é Moisés e Elias conversando com Jesus sobre a sua partida, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. E depois, a partir do verso 22, quando eles vão para Galileia, o que acontece? Jesus está conversando com eles e dizendo que ele precisa ir para a cruz, que ele precisa ir para a morte, que ele vai ressuscitar e eles vão encontrar com ele novamente. Aqui é a parte mais bonita. Porque para viver de uma maneira espiritualmente preparada, não é só ter a ideia e saber que estamos e temos uma realidade espiritual contra nós, mas nós precisamos entender que essa realidade espiritual foi vencida na cruz. Assim como o pecado que nos dominava e assim como toda a ordem da vida, tudo isso foi vencido na cruz. Isso nós não podemos deixar de lado. Você quer ter uma vida espiritualmente preparada? Pessoal, o foco tem que ser o correto. Qual é a grande questão aqui? Isso é o que mais tira o meu sono. Aí você fala assim, por que, Rômulo? É simples, gente. Porque eu estava, antes de vir pregar, eu recebi uma pesquisa do Instituto Barna, e o Instituto Barna, ele trabalha, como eu falei com vocês semana passada, só
com essa ideia de trabalhar números. Pessoal, isso que se chama de geração millennial, essa galera da minha idade, da década de 80, dessa turma até os nossos filhos, netos, 1/4 deles acha que não é necessário pregar o evangelho para que alguém se converta. Vocês têm dimensão do que é isso? Vocês têm noção de que o cristianismo está em declínio? Nós não entendemos a necessidade das pessoas se converterem. Por quê? Porque o que está por trás da nossa era é exatamente que os homens nascem bons, que na verdade se eles tiverem um meio legal para que eles sejam cuidados e que eles cresçam, se a gente der escola, educação, comida, essa ideia pós-Segunda Guerra Mundial do estado de bem-estar social, se a gente der isso para todos os seres humanos, nós teremos uma espécie de Eldorado aqui na Terra. Percebam que vocês têm essa dificuldade todos os dias. Porque qual é o maior versículo bíblico do século 21? Mateus capítulo 7. Não julgueis. O problema é que a gente não vai até o verso 20 de Mateus capítulo 7, quando o texto manda a gente julgar. Aí a galera fica assim, né? O que a gente faz, meu Deus do céu? Para o século 21, o que importa é que, desde que eu não faça mal para você, está tranquilo. Tudo bem. Uau! Não foi assim, desde o princípio. Cristo precisa se manifestar porque só há um caminho. Não existe outro caminho. Pastor, mas esse negócio, isso é muito radical. Bem-vindo. Vocês vivem num politicamente correto em que ser cristão, ortodoxo, ser cristão, raiz, ser cristão de uma igreja histórica e levar a Bíblia com um dogma que é só a Escritura, mostra pra gente que não há outro caminho. O que espera a raça humana, se ela não se arrepender, se ela não confessar Jesus, meu irmão, é o fogo do inferno. Pastor, duro é esse discurso. Vocês já ouviram ele no passado? Tem um cara chamado Jesus Cristo que falou a mesma coisa. Porque quando ele falou, raça de víboras, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, o que espera de vocês é o inferno. A galera pegou e falou, mas esse negócio aí não é para nós não, vamos embora porque não vai rolar. Pessoal, se vocês não assistiram Crônicas de Nárnia, já era para ter assistido. Eu acho que leiam o livro, é melhor. Mas tem uma crônica especial, e essa está em vídeo, eu acho que essa pode ajudar a gente mais ainda. C.S. Lewis era um ateu, e ele se converte ao cristianismo. Então, ele vai falar que o cristianismo é uma questão muito lógica. Mesmo sem ser teólogo, a ideia dele era literatura. Mas é engraçado é que qual é a história que está ali? A história que está ali é simples. Existe um lugar chamado Nárnia e tem um menino que ele trai os seus amigos e trai Aslan, que é o rei. Aslan é um leão e ele é o rei. E Aslan vai conversar com a feiticeira. E quando ele vai conversar com a feiticeira, tá todo mundo, e agora? Eu fico até arrepiado, cara. E agora, o que vai acontecer? E agora? Aslan está lá conversando com a feiticeira, porque se houve traição, o Edmundo tem que morrer. Porque se houve pecado, o Kleber leu isso aqui na liturgia, vai ter que ter morte. E a feiticeira sai do encontro com Aslan e ela diz assim, essa é a lei da natureza. E qual é a lei? A lei é, se houve traição, se houve transgressão, vai ter que ter morte. Vai ter que ter morte. E o traidor é liberado, está todo mundo dormindo, e o Aslan sai de manhã cedo,
sem ninguém ver, de noite, desculpa, e o Aslan sai sem ninguém ver, aquele leão grande, imponente, e ele sai sem ninguém ver. E ele, sem ninguém falar nada, e sem ninguém pedir nada, ele vai deitar numa pedra. E ele deita na pedra, e eles vão cortar a juba dele. E eles não só cortam a juba dele, mas eles começam a zombar dele e matam ele. E quando matam ele, o pessoal fala aí, agora o que vai acontecer? É uma grande batalha, vai ser travada entre o reino das trevas e os habitantes de Nárnia. E o que vai acontecer? Quando Nárnia começa a perder a batalha, eis que do nada surge Aslan. E ele aparece liderando o seu grande exército. E ele aparece liderando. E agora a vitória é garantida. Gente, é sobre isso que é a vida. É sobre isso que é o Evangelho. Houve pecado, houve transgressão minha e sua. E agora o que é necessário? Foi necessário um sacrifício cósmico. Foi necessário um sacrifício eterno. Elias e Moisés estão falando isso com Jesus. Imagina Elias e Moisés falando com Jesus: mestre, é necessário que o Senhor vá para a cruz. E quando eles voltam, é isso que Jesus está dizendo: é necessário que eu vá para a cruz. Porque esse momento foi preparado desde a eternidade para eu estar aqui com vocês. Gente, é necessário a transformação da natureza humana que vem pela pregação do Evangelho, com a atuação do Santo Espírito de Deus, para que a natureza humana seja transformada de dentro para fora, para nascerem novos seres humanos. Isso é a espiritualidade que salva. É necessário nascer de novo, é necessário viver de novo, e só é possível quando encontramos com Cristo. Isso é o centro da espiritualidade cristã. Mas não é só o centro da espiritualidade cristã, é o centro da história, quando a gente entende que o que estava acontecendo naquela cruz era para reconciliar o mundo com Deus. Era para trazer paz aos homens. Quando Gabriel se encontra com Maria, e a primeira coisa que ele diz é isso: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é com você. E bendita é você entre as mulheres. E o que ele diz para ela: eu estou trazendo uma boa nova, uma boa notícia, que vai ser de muita alegria. Os homens e o século 21 precisa dessa notícia, de que a gente pode se arrepender dos nossos pecados, porque na cruz eles estavam sendo crucificados. E a gente precisa todos os dias voltar para essa verdade no nosso coração, de que a espiritualidade cristã é essa, de que Cristo estava tomando o nosso lugar naquela cruz, gente. Hoje a gente volta para o nosso encontro. Eu não queria que vocês, por favor, saíssem daqui como vocês entraram. A gente precisa entender que a gente estava crucificado naquela cruz com Jesus. Isso é fé. Arrependimento é a gente conseguir entender que estava andando para o caminho errado, mas que Ele nos trouxe. Agora, eu concluo dizendo para vocês o seguinte: se por um lado é necessário a gente saber o inimigo que está à espreita, mas que foi vencido na cruz, por que esses caras não conseguiram vencer a batalha? Isso é o mais bacana. As três narrativas, tanto de Mateus, de Marcos e de João, nos dizem, a expressão jejum a gente encontra em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, mas a expressão oração está ali direto, nas três, e em todos os manuscritos. Jesus disse: para que vocês vençam qualquer dificuldade, para que vocês vençam qualquer tipo de situação, nutrição da fé da gente. Inimigo, a obra de Jesus como sendo central, mas pessoas, gente boa de Deus, nutrição da sua
fé. Só dava para vencer aquela batalha que eles estavam traçando e trabalhando ali, se eles tivessem a fé completamente nutrida, espiritualmente preparados. Isso aqui liga o carro. Isso aqui vira a chave. Deixa eu falar com vocês o seguinte. É maravilhoso, vocês que estão em casa, vocês que hoje estão aqui, é maravilhoso a gente poder ouvir tantas pregações, isso é lindo. Agora, o teu tempo com Jesus, o teu momento com Jesus, aquele momento em que, o Salmo 139 é bonito por isso, a ideia de sonda o meu coração ali, a expressão hebraica é assim: Senhor, pisa no meu coração com o calcanhar. Não tem quando você quer pisar bem forte, você faz assim, né? A ideia é essa ali. Senhor, pega o meu coração, amassa ele com o seu calcanhar. Senhor, pega a minha vida inteira e aperta ela diante do Senhor. É isso que o salmista quer dizer. Sonda-me. Não conseguiremos sobreviver, sermos fiéis, conseguir desempenhar o nosso papel como discípulos, resistir às... Paulo em Efésios 6 fala que o tentador fica jogando flecha o tempo todo na gente. Não conseguiremos, a revista aí atualizada chama de dardos inflamados do maligno. Eu lembro quando eu era criança, o pastor orava e falava assim: Senhor, ajuda-nos e protege-nos contra os dardos inflamados do maligno. Eu não sabia o que era dardo, não tinha ideia do que era inflamado, muito menos o que era o maligno. Mas a oração era bonita e ele falava com uma maneira imponente. Significa o seguinte, cara: o inimigo das nossas almas não para de atormentar. Ele é chato pra caramba. Sabe coceira? É mais ou menos isso. Dia desse eu estava com a coceira na canela, que coisa horrorosa, porque você começa a coçar. Aí o pessoal brinca, né? Isso aqui não estava no script não. Mas não é esse negócio aqui, comer e coçar é só começar, não é? Rapaz, uma coceira na canela, aí eu comecei a ver, aí vai para o outro lado, aí migra, aí quando você pensa que não, começa a coçar a cabeça. Gente, mas não era aqui, já está aqui. É essa a ideia, não para um segundo. Quando vocês chegam na narrativa de Mateus capítulo 4, Satanás tenta Jesus 3 vezes e o que ele faz? Vai embora e nunca mais aparece. Lucas 4 diz que foi até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Sem praticar não dá. Não dá. Gente, por que a gente não conseguiu expulsar esse negócio? Porque se vocês analisarem, 2 capítulos antes, Jesus enviou eles. É legal isso. Capítulo 14, Jesus enviou eles. E aí eles foram todos serelepes. Já assistiram Chaves? Quando o Chaves ganha alguma coisa, ele fica... Zaz. Eles foram os 12, todos serelepe. E aí eles voltaram falando: Senhor, os demônios ouviam a nossa voz e se submetiam a nós. Aí Jesus olha, eu fico pensando, Jesus meio veaco. Aí Jesus olha e fala: eu via Satanás caindo do céu. 2 capítulos depois, eles não conseguem expulsar o demônio. Aí eles entraram em parafuso. E agora? Pô, mas peraí, uns dias atrás a gente estava lá detonando, mandando ver. E agora? Não rola? O que há de errado? O poder é o mesmo sobre vocês. O que está faltando é comunhão com quem nos nutre. O que está faltando é preparo com quem nutre a gente. E contato com Ele. Só dá para ser espiritualmente preparado se a gente pedir a Deus todos os dias, estar com Ele todos os dias. Gente, se a gente não tiver contato com o Senhor. E aí,
A gente vai participar de um momento agora para a nossa fé ser nutrida. Mas isso eu aprendi com o Ricardo Agreste, e ele sempre fala com a gente do Eugene Peterson. E Ricardo sempre fala para nós assim: deixem a Escritura ler o coração de vocês. Deixem a Escritura ler o coração de vocês. Porque não é só a nossa oração. Deus continua falando pela palavra dele. Deus continua manifestando o seu Espírito enquanto vocês estão sentados, e a profecia para nós que somos reformados é exatamente isso. Quando a Escritura é aberta e pregada, Deus continua falando com o seu povo. A gente precisa reservar um período do dia com o Senhor. A gente tem que ter um período com Ele. Os caras não conseguem vencer a batalha diária porque não tem tempo com o Senhor. Meus irmãos, muitas famílias sofreriam muito menos se gastassem mais tempo buscando o Senhor. Você passaria por momentos de maneira muito mais suave se buscasse o Senhor. Busquem o Senhor, busquem o Senhor. Não precisa de nada mais a não ser o Senhor. 1 de João, no capítulo 2, verso 20 e 27, João vai trabalhar com a gente que a unção já foi dada. Que às vezes eu vejo cristãos falando: Senhor, dá unção para nós, Senhor, dá unção para nós. Já foi dado, meu filho. Já foi dado, queridão. Você pode repetir 20, já foi dado. Não tem mais unção para dar, já foi dada. A capacitação já foi dada, não vai dar de novo. Já foi. Agora, e é engraçado isso, porque João fala a unção que veio do santo. Aquela ideia é que Paulo vai falar em Romanos, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus de Nazaré mora dentro de nós. Olha, você imaginou que loucura isso? Olha que maluquice isso. O mesmo poder que trouxe Jesus à vida mora dentro dos crentes que tem um Espírito Santo neles. Já parou para pensar nisso? Agora, se a gente não buscar o Senhor, gente, não vai dar. Espiritualmente preparados, sabendo que é aos pés da cruz que a gente consegue caminhar. Um ditado antigo, muito simples, de muito senso comum e muito importante. Crentes ficam grandes quando se ajoelham. É de joelhos que ninguém tropeça. É de joelhos que ninguém tropeça. Não percam isso de vista. Daqui para frente, pessoal, fiquem atentos. Não precisa ficar com medo do diabo. Já foi amarrado, fica sossegado. Tá tranquilão. Mas tem um certo poder. E às vezes a gente, como Pedro, no capítulo 16, desse mesmo texto, um capítulo anterior, Pedro é uma boca de Satanás. Então cuidado. Jesus diz: eu tenho que morrer. Aí Pedro fala: Senhor, o Senhor não vai morrer nunca. Aí Jesus fala: ei, capeta, sai daqui, rapaz. Arreda Satanás. Cuidado com isso. Mas saiba que a vitória foi conquistada na cruz. E é essa a fé que vence o mundo, o apóstolo João vai dizer. É essa fé que vence o mundo. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra, gente. Mas a gente pode viver essa realidade do novo céu e da nova terra agora, em nós e através de nós. Acho que essa é a diferença. Essa é a diferença da fé cristã. Ela vem transformando a gente de dentro para fora, sem a gente precisar fazer nada por isso. Mas mantenham a comunhão com o Senhor de vocês, com o Cristo de vocês. Quando eu estava saindo do carro, eu falei com a Aline assim, eu estava sentindo falta disso e nem sabia de ver isso aqui. Eu estou doido para começar a esburrar a gente por essa janela.
Pode vir vacina até da Antártica. E tomara que venha logo. Pode vir até, sei lá, vacina ali de Flechal 5. Vamos tomar esse negócio, gente. Para a gente poder todo mundo ficar junto, porque é a comunhão que Deus opera. E agora vocês estão vendo na frente de vocês algo muito especial. Eu vou pegar o meu aqui, pode ficar tranquilo que já jogaram mais álcool aí do que tudo, tá? Fica sossegado. Aqui está a realidade espiritual. Está aí. Diante de mim e diante... Cadê os meninos da música? Vamos lá. Aqui está a realidade espiritual nas mãos de vocês. É símbolo, tá? Não vai transformar, eu não vou fazer uma oração mágica aqui e vai virar corpo e sangue. Jesus, diferente do que Lutero dizia, Jesus não vai entrar aqui no meio de um jeito que ele não sabe como, isso não vai acontecer. Mas também, Jesus está aqui no meio desse sacramento. A palavra sacramento é mistério. Jesus está aqui. Sabe como? Espiritualmente. É o Espírito que... Pegaram de vocês? Pecadores nas mãos de um Deus irado, diria Jonathan Edwards. Vamos participar junto. Aqui, ó. Aqui já vem o iFood da primeira. Como é que é o nome daquele outro? O outro Uber Eats da primeira. Aqui, ó. Vamos lá. Aí, grande Rodrigo. Gente, nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 28. Paulo diz, o que eu recebi, isso também vos dou. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é dado por vocês, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Semelhantemente também, depois de Jesus haver comido com seus discípulos, Jesus pegou o cálice e ele disse, este é o cálice da nova aliança, mas agora é a aliança do meu sangue. João diz que quando o Filho do Homem for levantado da terra, quando ele estava naquela cruz, ele estava fazendo paz de Deus com os homens. Pastor, isso que você está falando é verdade? É. Você está segurando um símbolo verdadeiro na sua mão. É isso. Cristo morto, Cristo ressuscitado, Cristo entronizado no trono, Cristo, a esperança da glória, é tudo sobre Jesus. Espiritualmente dependentes daquele Nazareno, daquele Galileu que foi para a cruz, que é Deus encarnado. É sobre ele, gente. É sobre ele. Ninguém, quando se encontrou com Jesus, saiu igual. Ninguém. Sempre que a gente se encontra com Cristo, a mudança vem. E a gente está aqui, meio que afastado de máscara, mas quem está unindo a gente é o Espírito de Cristo. Isso é a ceia, gente. É isso que a gente vai fazer na eternidade. Isso aqui é o aperitivo das bodas do Cordeiro. É um casamento na eternidade entre nós e o Filho de Deus. Por isso nós somos a noiva, porque Ele é o noivo. E ali significa que Ele vai colocar uma aliança no nosso dedo para sempre. E Ele deixou esse sinal visível para que a gente não se esqueça dessa realidade. Vocês foram salvos por Jesus. Vocês foram crucificados com Ele.
e com Ele reinaremos eternamente, ressuscitaremos dos mortos, gente. Esse é o Evangelho da graça. O Espírito Santo derramado por Jesus, procedente do Pai, está aqui. É sobre isso. O Evangelho é sobre isso. Nós vamos cantar uma canção e aí a gente vai comer junto. Já viu aí como é que essa arapuca é? Como é que abre? Facinho? É a primeira vez que eu vou usar esse negócio. Se cair, você pede outro, tá? Vai que você é canhoto como eu e não consegue fazer as coisas direito. E cai. Alguém está sem? Quem tem que participar com a gente? Todos vocês que foram batizados. Todos vocês que são membros de uma igreja genuinamente evangélica. Participa com a gente. Participa com a gente. Não é a mesa da igreja presbiteriana. E hoje, olha, não tem nem mesa. Isso é legal, né? Não tem mesa. Porque essa realidade foi aplicada aqui. É para nascer de novo. Pastor, estou vivendo uma vida de um jeito super, hiper, ultra, mega complicado. Minha consciência aqui agora está me matando. Ai, cara, eu queria poder te dar um abraço. Porque é para gente como eu e você que Ele se manifestou. É para gente como nós. Essa aqui não é a mesa e não é a ceia para gente que merece. É para imerecedores. Aqui não é para quem se acha digno. Quem se acha digno não tem espaço no reino de Deus. Não é sobre a nossa dignidade. É sobre a dignidade de Jesus. É sobre Ele. É sobre o que Ele fez. E aí você pode se arrepender, cara. E você pode se chegar diante da mesa do Pai. Falar, Senhor, eu quero um anel no meu dedo, porque agora eu sou seu filho. Não pelo que você fez, mas pelo que Ele fez naquela cruz, naquele dia. É sobre isso, gente. Essa é a mesa de Jesus. E é isso aqui que vocês vão fazer a eternidade toda. Eu quero orar com você. E aí a gente vai comer junto. Porque enquanto os meninos vão cantar, eu quero que você tenha um tempo de oração aí. E a gente vai orar. Senhor, obrigado. Voltar. A gente não sabe se por muito pouco tempo, a gente não sabe. E a gente também não quer saber. A gente só tem hoje. Hoje para viver essa realidade espiritual. E tão prática. E tão viva. E tão eficaz. Cristo. Perdão. Perdão por ter que fazer o Senhor ir para a cruz. Perdão. Mas obrigado. Obrigado por sua glória. Obrigado por sua majestade. Obrigado pelo seu poder. Obrigado. 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 Cristo, a gente está começando agora. E relembrando agora aquilo que a gente vai fazer na eternidade toda. Obrigado. Que esse momento, através do seu Espírito e através da sua palavra, nutra os nossos corações, encha os nossos corações da certeza de que o Senhor está no comando de toda a criação. E não há nada que separe a gente do seu amor, e não há nenhum centímetro em toda a terra, em todo o cosmos, os quais o Senhor não tenha controle, porque tudo é seu e tudo é do Pai. Obrigado, Filho de Deus. Obrigado, meu Pai. Pai de todos nós que estamos aqui, que fomos adotados
adotados pelo Senhor. Obrigado por não sermos mais filhos da ira. Obrigado porque o pecado, embora ainda seja uma realidade, está sobre o seu domínio. E obrigado porque o Senhor pisou na cabeça da serpente. E obrigado porque por um sopro da sua boca, as bestas, o falso profeta, o dragão, todos serão lançados num lago de fogo e enxofre. E o novo céu e a nova terra serão a realidade que o teu povo viverá com o Senhor. Nutre a gente, alimenta a gente, Deus. Em nome e pelos méritos de Jesus que nós oramos. Amém. Queria te convidar a ter um momento seu de oração com o Senhor. E a gente vai comer e beber juntos, porque assim nos ensinou nosso Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Amém. Como nós dissemos, nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, Ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é dado por vocês. Para o perdão de pecados de vocês. Era para que vocês fossem crucificados. Mas Ele levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas pisaduras, pelo caminho até o Gólgota que Ele levou, nós fomos curados, nós fomos sarados. Como meus irmãos, porque assim nos ensinou nosso Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. Esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E
Abre com cuidadinho, senão dá aquele tranco e derrama tudo. Do mesmo modo, o Senhor Jesus pegou o cálice, meus irmãos. E Ele falou, esse aqui, essa aqui é a aliança do meu sangue com vocês. Em março, quando nós celebramos a última ceia, me lembro que falei com vocês. A aliança de Deus com a gente não é um contrato feito em 2 vias, reconhecido firma no cartório da esquina. A aliança de Deus com a gente é pelo sangue de Jesus que nos perdoou de todos os nossos pecados. De todos os nossos pecados. Somos nova criatura. E para sempre nós viveremos com Jesus, meus irmãos. Esse momento nunca vai acabar. Entenda isso. Não foi um vírus que separou a gente. Foi o pecado que separou a gente do Criador. Mas isso aqui nunca vai acabar. Nunca. Porque é Cristo que fez isso. É o sangue de Jesus que nos perdoou de todos os nossos pecados. É isso, gente. É isso. O Rei se fez homem. O Rei entregou a sua vida. O Rei virou escravo para que escravos virassem filhos. É sobre isso, meus irmãos. É sobre isso. Não é um ritual humano. É algo que Deus fez por vocês. E é o que nós vamos fazer a eternidade inteira. É sobre isso. Se alegrem no Filho de Deus, porque Ele está vivo. Ele está vivo. E é tudo sobre o Rei. É tudo sobre o Rei. E é a Ele que nós brindamos hoje. E a Ele que celebramos hoje. O Rei que está vivo. Bebam, meus irmãos. Bebam. Porque foi aqui que vocês tiveram vida. Foi aqui que nós somos restaurados. É sobre o Senhor, Jesus. É sobre o Senhor. Nós começamos agora o que adentraremos os céus e o que faremos na eternidade inteira aos seus pés. Louvado seja o seu nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Louvado seja Jesus Cristo, o nosso Rei. Você pode ficar de pé? Vamos continuar cantando. É essa ou tem outra? Como é que é? Então nós vamos terminar cantando e eu vou impetrar a bênção. Vocês continuam horrorosos com essa máscara, mas fiquem com ela porque ela é necessária. Ai, é isso, gente. Que saudade de cultuar o Senhor junto. Você que está em casa, volta semana que vem, vai abrir as inscrições, tá? E eu acho que a gente deve celebrar a ceia de novo, é muito provavelmente, porque alguns de vocês que estão em casa não puderam estar aqui. A gente vai discutir e avisa vocês pelas redes sociais, tá bom? Canta com a gente e a gente vai terminar. Eu venho impetrar a bênção. E não se abracem no final, por favor. Não apertem a mão no final, por favor. Paciência. O que nos une é maior do que isso. Depois a gente vai poder voltar. E a gente vai estar dando um monte de abraço e um monte de beijo em todo mundo. Vamos terminar cantando e eu vou impetrar a bênção no final. Esse vocês jogam fora, tá? E de vocês. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar, para na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com
Ele vive, terror não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, e vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Vamos orar? Deus santo e bendito, a gente agradece ao Senhor. Depois de todo esse tempo, a gente está aqui com muita alegria para celebrar a vida e a vitória do Senhor sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo, sobre tudo. O Senhor é rei sobre todas as coisas, Senhor. Obrigado. E de uma maneira especial, a gente te agradece por poder estar junto de novo e comer e beber da mesa de Jesus Cristo, do Evangelho da glória, da graça de Jesus. Obrigado, Senhor. E a nossa oração é para que o Senhor, por favor, nos leve em paz, Senhor, e nos ajude a ser uma bênção nessa terra, na vida de tantas pessoas que estão precisando. Senhor, concede saúde, concede sabedoria para as nossas autoridades. Senhor, concede sabedoria e saúde para todos aqueles que administram a criação do Senhor, e seja servido na nossa vida e na vida de todos. Despede-nos, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, meus irmãos, que a eterna comunhão e consolação do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos vocês, gente boa de Deus, que se juntam hoje aqui em volta de Jesus para adorar o Rei. Que essa graça, que essa paz e que essa comunhão seja com vocês, meus irmãos, todos os dias, até o dia da volta do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Amém, amém. Um beijo no seu coração, que é o máximo que eu estou podendo dar. Faz o seguinte, dá aquela, assim, aquele cumprimentinho que pode dar assim todo mundo, né? Vá em paz e Deus abençoe vocês.